Fala galera, eu sou Alexandre Azevedo, estamos mais uma vez aqui na nave do Fábrica D e vamos a mais uma questão de alta performance. Se você não sabe o que é isso, são questões, bebê, que tem altíssimo nível e envolvem provas como IME, ITA, Escola Naval ou também entra aí a medicina, que são provas com uma relação candidato-vaga insana e que, justamente por isso, você tem que fazer de tudo para ser o melhor do melhor, o the best of the best, para poder conseguir almejar a sua sonhada vaga, ok? E, antes disso, momento merchan, lembra de passar lá no nosso site, que é o www.fabricad.online, onde você encontra cursos para medicina, cursos para o IME e para o ITA, cursos para SpaceX e outras carreiras também, ok? Lá tem tudo que você precisa, todos os planos seguem o mesmo formato, com simulados, com tira dúvidas na parte interna da área do aluno, a gente monta também o horário de estudo de acordo com a sua necessidade, há pessoas que têm o dia inteiro para estudar, há pessoas que não têm o dia inteiro para estudar e por aí vai, tá? Você tem todo um rol de benesses, um rol de vantagens se você se torna aluno do Fábrica D. Confere lá no nosso site, tira suas dúvidas, manda e-mail pra gente, que a gente carinhosamente vai te atender e vai elucidar tudo o que você precisa para comprovar que nós somos os melhores para a sua escolha, para a sua realmente aprovação, ok? Sem enganações. Eu gosto de vender coisa, mas eu gosto de vender coisa boa, ok? Existe uma diferença entre ser um vendedor de porcaria e um vendedor de coisa boa. Bom, a questão de hoje é muito especial. É uma questão de polinômios, mas a questão de polinômios que você tem que sair da caixa, que é justamente a cara das questões do IME e do ITA. Você não pode estar ali só na decorebazinha. Ah, eu fiz 50 questões, 100 questões, 200 questões, todas iguais, vai cair igualzinho a uma delas na prova. Não, querido. Isso é prova da ESA, isso é prova da EA, que pouco inovam, ou quando cai uma questão inovando, é um evento. No IME e no ITA, não. No IME e no ITA é o contrário. Quando cai uma questão que é muito parecida com outra que já caiu, aí é que é um evento, tá bom? Então ele quer o cara que saiba raciocinar. E o que vai acontecer aqui? Você vai ter então o quê? Acha as raízes R1, 2, 3 e 4 da equação 4x4 menos ax3 igual a zero, sabendo que são reais positivas e que satisfazem R1 sobre 2, R2 sobre 4, R3 sobre 5, R4 sobre 8, tudo isso igual a 1, tá? Essa que é a ideia então aqui, beleza, gente? Então olha só, como é que eu vou começar a fazer a questão, tá? Começar relembrando contigo uma coisa chamada de relação entre as médias, pelo menos de uma forma compacta que você consiga agora fazer a questão que eu estou te propondo. Para quem não sabe, quando eu tenho dois valores, a média aritmética desses dois valores é somar e dividir por 2. Quando eu tenho a média geométrica, é tirar a raiz em n da quantidade de valores que eu tiver multiplicado aqui dentro. Como aqui eu estou dando um exemplo com 2, é raiz quadrada. Se fosse em 3, seria raiz cúbica. Se fosse em 4, raiz quarta e por aí vai, né? Sempre multiplicando todo mundo aqui dentro. A média harmônica, ela vai ser a quantidade que eu tenho dividido pela soma dos inversos, tá? Então é 2 dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, ok? Show? Beleza. Tenho isso aqui em mãos. Agora, como é que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer agora aqui para chegar onde eu quero, para mesclar isso, inserir isso no meio dessa questão que parece que a princípio não tem a ver com o que eu estou falando, mas tem sim. Uma coisa importante também é você perceber que no caso da média aritmética, geométrica ou qualquer outra média, quando elas se tratarem entre valores iguais, ou seja, se eu estiver fazendo a média entre valores que são exatamente idênticos, todas essas médias também serão iguais entre si. Por exemplo, se eu faço a média aritmética entre os números 3 e 3, essa média vai dar 3. Até porque, como você aprende estatística, a média é um representante do grupo. Se todos os elementos do grupo já são iguais, é claro que o representante do grupo também tem que ser igual a cada um deles, ok? Isso é meio que até intuitivo. A média geométrica vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 9, que dá 3. A média harmônica vai dar aqui 2 dividido
por 1/3 mais 1/3, não estou fazendo sempre com os valores 3 e 3, daria 2 dividido por 2/3, né, gente? E divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então isso também no final termina dando 3. Então, foi como eu falei. Se você não tiver valores iguais, você vai ter que, em geral, a média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica, que é maior ou igual do que a média harmônica, tá? Mas a igualdade ocorre quando os valores são idênticos. Então, se os valores envolvidos x1, x2, x3, x4 até xn, então a média aritmética será igual à média geométrica, que vai ser igual à média harmônica. Existem outras médias também, tá, meu povo? Como média quadrática, tá? Que eu não estou colocando aqui. Mas por aí vai. Você já conseguiu entender que todas elas, de qualquer raça, credo e cor, seriam iguais entre si e seriam também iguais aos valores que também já são iguais entre si, tá? Então, se todo mundo for igual, é tudo igual. As médias, uma igual a outra, um valor igual a outro, o valor igual à média e assim vai, tá? Caso contrário, a aritmética é maior que a geométrica e a geométrica é maior do que a harmônica, tá bom? Tô botando só uma síntese da síntese do que é dado nessa aula, que é uma outra aula que existe na nossa plataforma, saiba disso, para a gente poder, pelo menos, entender o fio da meada aqui nessa questão, tá? Então, me limitando a explicar o que eu preciso para você entender a questão. Depois você vai lá, sendo nosso aluno, você assiste essa aula por completo na parte de médias, ok? Beleza. Agora vamos lá, gente. Isso aqui tá meio esquisito. Olha só. O cara não tá te dando a soma das raízes. As raízes são R1, 2, 3 e 4. Soma das raízes, lá pelas relações de soma e produto, de Girard, né? São menos B sobre A. O B da equação aqui é isso, né? O C grandão seria isso. O D seria isso. O E seria isso. E o A, ao qual eu me refiro, seria isso. Ou seja, se fosse para somar as raízes, encontrar R1 mais R2 mais R3 mais R4, isso daria menos B sobre A, né? Daria menos A sobre 4. Mas não é o caso aqui, porque o que ele me forneceu é uma soma que tem esses denominadores que nunca mexeram nisso, vai dar separadamente essa soma dos 4 juntos. Não tem como aproveitar, então, essa informação, infelizmente, galera. Ou será que tem, tá? Como tá aqui, vai dar ruim. Porém, há uma outra coisa que a gente pode fazer. A gente pode pegar e ver se fazendo alguma coisa com média vai dar bom. Será que se eu considerar que eu tenho uma média onde os valores envolvidos são cada um desses 4, R1 sobre 2, R2 sobre 4, R3 sobre 5, R4 sobre 8, será que se eu considerar esses os valores que eu estou trabalhando e fizer a média aritmética e geométrica entre eles, vai dar alguma coisa de útil? Vamos ver agora, tá? Por quê? Porque, amigo, na hora H, você não sabe fazer, você tem que fazer alguma coisa e olhar para a cara da questão não adianta nada. Então, isso é o tipo de coisa que você, na hora, só vai pensar depois de fazer muita e muita questão, não para decorar a questão, e sim para aprender, para educar seu cérebro a ter criatividade matemática, criatividade em exatas, para ter essas saídas de questão. Essa que é a ideia, tá? E essa que é a diferença de se preparar para uma prova de nível mais baixo. Bom, você tem que aprender realmente a ser inteligente na hora H e ter visão para saídas como a que eu vou fazer agora. Então, vamos considerar os valores das médias como sendo R1 sobre 2, R2 sobre 4, R3 sobre 5, e R4 sobre 8. Bom, média aritmética, como são 4 valores, é somar e dividir por 4. Então, R1 sobre 2, mais R2 sobre 4, mais R3 sobre 5, mais R4 sobre 8, tudo dividido por 4. Só que sabemos na questão que isso que eu tenho aqui, que isso é a mesma coisa que 1, tá? Então isso vai dar 1/4, ok?
Guarda isso. Então, essa média eu achei. E o que daria a média geométrica, minha gente? A média geométrica é multiplicar esses 4 entre si. R1 sobre 2 vezes R2 sobre 4, R3 sobre 5, R4 sobre 8. E aí, a média geométrica, lembrando que é a raiz quarta, né? Que são 4 valores, vai ficar como, né? Vou ter então em cima R1, R2, R3, R4. Então, a média geométrica vai dar, então, aqui a raiz quarta de R1, R2, R3, R4 sobre embaixo 8, 40, 320. Repare então o que eu tenho ali em cima, aí sim é o produto das raízes da equação. E o produto, ó, segue aquelas regrinhas de soma e produto, ou seja, começa com a soma que troca o sinal, não troca, troca, não troca. Ou seja, no caso fica E sobre A, né? O 5 sobre 4, 5 quartos, é aquele produto das raízes que está ali em cima na parte de numerador, ali dentro. Ou seja, isso aqui vale 5 sobre 4. Só que isso vale 5 sobre 4, ainda tem um 320 embaixo, ó. Então, a média geométrica será igual a raiz quarta de 5 quartos dividido por 320. Se eu cortar o 320 com um 5, vai dar um 64 embaixo. Então, você vai ter que a média geométrica é a raiz quarta de... Bom, 1 quarto dividido por 64, divisão de fração, né? É um denominador se juntando ao outro, hein, galera? Não é para cortar o 64 com 4, não. Aí vai dar 1 sobre 2, 56. 1 sobre 2, 56. A raiz quarta disso é o quê? Quem é que é elevado à quarta potência do caso 1 sobre 2, 56? É 1 quarto. É 1 quarto mesmo. Se você não enxergou, tá? Você tem aqui que isso vai dar a raiz quarta de 1 sobre 2, 56, o que no final me dá que a média geométrica, assim como a aritmética, também dá 1 quarto. Aí vem coisa boa. Porque se a média aritmética deu igual à média geométrica, o que eu acabei de falar no que eu apaguei ali? Para as médias darem o mesmo valor, isso só acontece o quê? Isso se os valores que eu estou usando forem iguais. Ou seja, esse cara igual a esse, igual a esse, igual a esse. Então, vamos lá? Printou aí, gente? Show! Então, significa que eu posso pegar esse pessoal e falar que são todos iguais ao mesmo valor. Vamos chamar esse mesmo valor de um valor K. Então, o R1 sobre 2, o R2 sobre 4, o R3 sobre 8, é todo mundo igual ao mesmo valor K. Então, bota aqui. Só que se eu estou dizendo isso, é o mesmo que falar que o R1 é igual a 2K. Se eu estou dizendo isso, é o mesmo que falar que o R2 é igual a 4K. Se eu estou dizendo isso, é o mesmo que falar que o R3 é igual a 5K. Se eu estou dizendo isso, é o mesmo que falar que o R4 é igual a 8 vezes K. Bom, todo mundo em função da mesma letra, se eu achar o valor dela, achei as raízes como ele queria, concorda? E como é que eu vou agora manipular mais um pouco aqui a equação? Caramba, eu sou forte, vai manipular as coisas. Cara, no caso aqui, eu não posso contar com a soma, porque tem esse azinho faltando e aí eu não chego a lugar nenhum. Porém, se eu novamente partir do produto, o produto desse pessoal não é igual a 5 sobre 4? O que vai dar se eu multiplicar aqui os 4 entre si? Ó? R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4 igual a 5 quartos. Vai dar 2K vezes 4K vezes 5K vezes 8K, que é igual a 5 sobre 4. Fica KKKK 4 vezes, e 8, 40, 320
KKK, você rindo do seu concorrente, que não sabe isso. E você vai ter, então, o quê? Ó? Corta aqui, dá 64, passa o 64 para o outro lado. Passando o 64 para o outro lado, dá aqui cá, a quarta vai dar 1 sobre 4 vezes 64, que é 1 sobre 256. Só que se eu cair, ele vai dar 4. Tirando a raiz quarta disso, vai dar 1/4 novamente. E aí, galera, o que já era esperado, né? Porque se a média deu igual, sabemos que cada um deles tem que ser o quê? Exatamente igual à média. Então, esse cálculo que eu fiz aqui, ele foi até redundante para te mostrar como realmente isso acontece. Do momento em que eu achei que a média aritmética era igual à geométrica, eu, além de concluir que eu poderia igualar isso aqui, todo mundo é 1K, eu já poderia concluir direto que cada um deles era igual a 1/4. É acima disso. Era mais rápido ainda, tá? Eu já poderia pular daqui para lá. Nem precisava dessa parte. Tá tudo bem. Então, com isso, eu achei as raízes. O R1 é 2 vezes 1/4, né? Que é 2K. O R2 é 4K. Então, vai dar 4 vezes 1/4. O R3 dá 5K. É 5 vezes 1/4. E o R4 é 8K. É 8 vezes 1/4, tá? Então, você vai ter aqui, ó, esse vai dar 2. Esse fica 5/4 mesmo. Esse vai dar 1. E esse vai dar 1/2. Então, aqui, então, as nossas 4 raízes. Ok? Beleza? Sai da frente aqui, vê se tá tudo bem. Tira o seu print. E não esquece, galera, momento merchan sempre. Cupom militares para que você tenha 10% em nossas compras nos planos da área militar. Até porque nossas aulas de medicina são separadas e tá na cara que isso aqui não é aula para turma medicina, né, querido? Quer botar isso aqui na FUVEST? Botar isso aqui porque na FUVEST é harakiri coletivo, né? Todo mundo lá pulando do penhasco que nem limins. Ok? Então, para a área militar, você tem que usar esse cupom aqui, que te dá 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos, seja IMITA, SpaceX ou EA, tá? E você será agraciado com as melhores aulas de português, inglês, física, química e matemática, eu a garanto, tá? Então, ficamos por aqui. Ufa, respira, que agora você terminou essa questão e agora você se sente mais poderoso. Você se sente o cara, porque você sabe fazer isso daqui. Mas se você não sabe, você vai voltar, pegar o papel e refazer até conseguir. É assim que se aprende essas coisas. Beleza, gente? E lembra também que no nosso site tem motivacional e dicas de estudo, tá? Eu não falei isso agora à toa, porque lá dentro tá recheado de vídeos sobre isso também. Então, um abraço, um beijo grande para você que estuda de madrugada. Força na peruca, vai valer a pena, você vai conseguir. Valeu, gente. Tchau, tchau.